Glória a Jesus. Eu vou precisar que os irmãos fiquem o tempo todo com a sua Bíblia aberta. Nós iremos aqui conversar um pouco com os irmãos, sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Estamos aqui por causa dele. Você não estaria aqui se não fosse por ele. Tudo na igreja só funciona por causa dele. Os músicos, até mesmo os porteiros, as zeladoras, os departamentos, todos só funciona por causa da ação poderosa do Espírito Santo. O tema que foi dado é enchei-vos do Espírito, ou do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, baseado aqui nesse versículo 38 do capítulo 2 do livro de Atos, que diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É claro que o arrependimento aqui exigido não era para os 120 que já eram arrependidos, já eram regenerados, já tinham sido batizados nas águas e já tinham experimentado também o batismo com o Espírito Santo. Esta palavra foi dirigida à multidão que, ao ver aquele barulho, ao ver aquelas manifestações extraordinárias, nunca já visto, eles foram perguntar o que fazer. Aí Pedro vai orientar aquelas pessoas que ainda não eram regeneradas, vale se destacar, para que elas deveriam se arrepender para também usufruir daquela alegria que eles estavam sentindo, daquele poder, daquela glória. Eles deveriam primeiro se arrepender, cumprir as exigências do Senhor, que era ser batizado nas águas, e consequentemente eles iriam receber o dom do Espírito Santo, que aqui é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que irmãos e irmãs que estão aqui essa noite e ainda não são batizados com o Espírito Santo, eu quero acreditar que você passou o dia hoje pensando nesse culto. Talvez orando, talvez alguns até jejuaram, dizendo, Jesus, não deixa passar de hoje. Não, Jesus, eu quero ser batizado hoje. Então, eu quero tranquilizar os irmãos, baseado na palavra que o Senhor diz. Ele disse assim, eis que eu estou convosco todos os dias. Então, a igreja veio aqui por causa dele. E se a igreja veio por causa dele, é claro que ele vai se fazer presente. O Senhor está presente aqui. Desde o começo do culto, a gente já percebe aqui esse clima maravilhoso, espiritual, alegre. Estava ali agora há pouco ali nos louvores, os irmãos louvando a Deus, as irmãs. A gente já fica ali sentindo aquele fogo, aquela coisa, querendo, tipo um vulcão, querendo estourar. Que coisa maravilhosa. Então eu queria pedir em nome de Jesus, esqueça qualquer preocupação. Até mesmo com fazer registros aí de fotos, de filmes, filmar, tudo. Deixe sair para lá. Seja só você e ele. Tá certo? Eu acredito que em um culto o mais importante é Jesus. O mais importante, o principal, o que merece ser reconhecido, o que merece glória, o que merece louvor, o que merece exaltação, é só Ele. Então, que a nossa preocupação seja tão somente em adorá-lo, em estar receptível à sua palavra. Aí é mais possível sentirmos a sua presença, sermos renovados, sermos batizados com o Espírito Santo. Então, e recebereis o dom do Espírito Santo, é uma referência. Então, nós temos um tema, enchei-vos do Espírito Santo, mas eu quero
trazer um subtema, que é exatamente um tema tirado do tema. Nós temos um tema, enchei-vos do Espírito, e eu quero colocar um subtema dentro do contexto, não vou fugir. Eu quero falar hoje sobre a chuva do Espírito Santo. Chuva do Espírito Santo. Pastor Carlos Alberto, na leitura introdutória deste culto, ele fez uma leitura no profeta Joel, onde falava da chuva serôdia, né? A temporã e serôdia. Então, guarde esta frase, chuva do Espírito Santo. Certo? Guarde esta frase. Para ter como base aqui este subtema que arrumamos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu vou citar aqui vários versículos, mas à medida que estes versículos forem citados, o Espírito de Deus já vai comunicando ao seu e ao meu, aos nossos corações, tá certo? Só fique atento às leituras desses versículos, porque o que alegra o crente não é o pregador. O que alegra o crente não é o grito, embora eu também goste de gritar, é legal. Mas eu entendo que o que alegra o crente, o que edifica o crente é a palavra. Tá certo? Então, eu creio também no poder desta palavra. Hebreus 4:12 está escrito que esta palavra ela é poderosa. Então, ela por si só, ela se responsabiliza. Então, eu vou citar versículos aqui. Vai ser rápido, tá certo? Não vai dar tempo você talvez acompanhar. Mas eu preciso ler todos esses versículos aqui, tá bom? Só fique atento. Então, Isaías 32, para basear aqui este tema, chuva do Espírito. Isaías 32, o versículo 15, 16 e 17 diz assim. Isaías 32, versículo 15, 16 e 17. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Note que a palavra Espírito, ela se inicia com um E maiúsculo. É uma referência ao Espírito Santo. Não é o espírito maligno, não é o espírito humano e nem é espírito de anjos. É uma referência ao Espírito de Deus. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer aqui algumas informações sobre o Espírito Santo, antes de nós adentrarmos aqui nesta palavra sobre a chuva do Espírito. Eu quero destacar 3 grandes verdades sobre o Espírito Santo, 3 grandes verdades bíblicas sobre o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Consolador amado, o Espírito eterno, o Espírito santificador, ele não é o que as religiões dizem. Ele não é o que os homens dizem, ele é o que a Bíblia revela sobre ele. Amém, irmãos? Então ele não é uma energia como algumas seitas pregam por aí. Eu quero mostrar para os irmãos. Eu sei que você já sabe, vou só lhe lembrar. Primeira verdade bíblica sobre o Espírito Santo é que a Bíblia apresenta ele como Deus igual ao Pai, igual ao Filho. Então, eu quero ler aqui algumas características dele, provando que ele é Deus. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 5,
Versículo 3 e 4. Diz que ele é Deus. Eu vou ler. Os irmãos já sabem, eu não sou aperreado. Vou ler aqui, capítulo 5 de Atos, versículo 3 e 4. Então Pedro disse a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes a parte da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. O texto é claro, está provando, mostrando a divindade do Espírito Santo. E ele, como ser divino, aleluia, ele tem vários aspectos que comprovam que ele é Deus e que ele é divino. Segundo Coríntios, segunda epístola de Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 18, está escrito lá que ele é Senhor. Nesse versículo de 2 Coríntios 3,18, chama o Espírito Santo de Senhor, e não é um Senhor como um patrão humano, não, senhores, ele é Senhor. Esta expressão Senhor é uma também designação que prova a sua divindade. Salmo de número 139 e o versículo 7 apresenta o Espírito Santo como onipresente, isto é, uma qualidade também de Deus Pai e também de Jesus. Então o Espírito Santo, ele é onipresente. Isso quer dizer que ele está presente, ou ele preenche todos os espaços que você possa imaginar. O salmista diz: se eu subir, ele está lá. Se eu descer nas profundezas do mar, ali ele também está. Se eu fizer a minha cama lá no Sheol, lá no mundo dos mortos, lá ele também está presente. Então, o Espírito é onipresente. A Bíblia diz em Romanos 15, versículo 19, que o Espírito é onipotente, porque ele opera com seu próprio poder. Jesus disse em Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ele é potente, ele é poderoso. Oh glória, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2 diz que ele é onisciente. 1 Coríntios 2 e o versículo 10 diz que o Espírito Santo é onisciente, aleluia, isto é, ele tem a capacidade e o conhecimento de todas as coisas, até mesmo as coisas obscuras, tudo ele sabe. Quando ele olha para mim e para você, ele não vê só essa massa de carne e osso, não, Senhor, ele enxerga lá dentro da tua alma, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Ele vê o teu desejo, por exemplo, de querer ser batizado e ser cheio do Espírito. Oh glória a Jesus, ele é onisciente. Jó capítulo 33 e o versículo 4 e o Salmo de número 104 e o versículo de número 30 mostra, apresenta, ratifica, confirma o Espírito Santo como Criador. Oh glória, se ele é onipotente, é lógico que ele tem o poder de criar. Está escrito Jó 33, 4, Salmo 104 e 30, mostrando que o Espírito Santo ele é Criador. Jó disse: o sopro do Todo-Poderoso me fez, o Espírito do Senhor me criou. Você pode conferir, aleluia, Salmo 104 está escrito que Deus envia o seu Espírito e tudo é criado. Então o Espírito é criador. No livro de Gênesis, o capítulo de número 1 e o versículo de número 26 está escrito
a divindade falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Eles dizem: façamos o homem conforme a nossa imagem. O Espírito, ele tem o poder criador. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Hebreus 9:14 diz que o Espírito, ele é eterno. Ninguém fez o Espírito. Ele também não tem princípio e ele nem tem fim. Ele subsiste por si próprio. Ele é eterno. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. João capítulo 1 e o versículo 33 diz que ele é santo. Espírito Santo. Espírito é a natureza dele. Ele é Espírito. Ele está aqui. Você não visualiza, mas você sente. Aleluia. O Espírito é a natureza. Santo é a qualidade. Ele é santo. E fala também do seu poder purificador, santificador. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, glória a Jesus, diz que ele é santificador. Oh, glória. Então o que é que acontece? Ele te regenerou, sabe por quê? Jesus disse que ele foi lá no mundo, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, te trouxe para cá, agora trabalha a santificação na tua vida. Então ele é santificador. Aleluia. Gálatas capítulo de número 6 versículo 8 diz que ele é a fonte da vida eterna. Você lembra que João disse que Jesus, ele é a vida? Jesus é a vida, o Pai é a vida e o Espírito também é a vida. Ele é a vida, ele é a fonte da vida eterna. Gálatas 6 e 8. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 está escrito que ele ressuscita os mortos. Oh, glória a Jesus. Romanos 8 e 11 diz que foi ele que ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 3 e o versículo 8 diz que ele é Salvador. Ora, a Bíblia diz que Jesus é Salvador. A Bíblia diz que o Pai é Salvador, mas o Espírito, que é Deus, também é Salvador. João 3 e 8. Então, meus queridos e amados irmãos, todas essas referências, existem dezenas de outras, aleluia, que comprova que ele, aleluia, é Deus, aleluia. Segunda verdade, aleluia, bíblica sobre o Espírito Santo, é que ele é uma pessoa, aleluia, aleluia. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quando a Bíblia diz que ele é uma pessoa, não está atribuindo ele a corporalidade. Não é para você pensar que ele tem braços, pernas e olhos como nós temos. Não, senhores. Ele é espírito. Lembre-se disso. Quando diz que ele é uma pessoa, é que ele possui características de personalidade. Exemplo: intelecto, vontade e sentimento. Dentro desses três aspectos que provam que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, aleluia. A maior raiva do diabo, ou uma delas, aleluia, é que ele não aceita o Espírito Santo aqui na terra, aleluia. Mas nós não temos nada a ver com Satanás, o nosso negócio é com Jesus. Então nós vamos aqui glorificar o nome de Jesus Cristo, exaltar o Espírito Santo, porque ele é Deus e ele é uma pessoa, sim. Aleluia. Oh, glória. Atos capítulo 9, escute aí agora. Atos 9:31 diz que ele consola. Aleluia. Oh, glória.
Ele consola. Você talvez entrou aqui despedaçado, despedaçada, entrou aqui amargurada, cheia de tristeza e de problemas, mas você está no lugar certo. Receba o abraço consolador daquele que foi enviado há mais de 2000 anos atrás e está aqui. Ele perscruta a tua alma e consola-te. Aleluia, aleluia. Romanos 8:26 diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Adore a Ele, porque você só está aqui por causa dEle. Exalte a Ele. Mesmo fraco, mas você está aqui. Mesmo abatido, mas você está aqui. Mesmo problemático, mas você está aqui. Aleluia. Ele nos ajuda, aleluia, em nossas fraquezas. Você pensa que Jesus e o Pai não pensam nas coisas direito, rapaz? Quando Ele te chamou, Ele já sabia tudo sobre você. Ele já sabia que você era frágil. Ele já sabia que você era trabalhoso, sim, rapaz. Mas Ele está contigo. Não saia das dependências do Espírito. Se você sair, Ele não se responsabiliza. Mas se estiver aqui, meu irmão, Satanás não pode tocar em você. Tem mais coisa boa. João 14:26 diz que Ele nos ensina. Ele é o nosso mestre. Ele é, aleluia, aquele que nos guia em toda a verdade. Aleluia. Aqui tem alimento para a tua alma, porque o Espírito Santo te conduz a pastos verdejantes. Aleluia. Aqui você tem alimento. Ele te guia. João 16, 7 e 8 diz que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do mundo. Lá em Gênesis, após o dilúvio, Noé dentro da arca com a sua família e os animais. Noé solta uma pomba. Ela vai. Só há mortandade em cima das águas, podridão. E ela volta novamente para a barca, porque a pombinha é um dos símbolos do Espírito Santo. E ela não iria pousar onde havia mortandade. Depois Noé solta. Ela retorna como um ramozinho de figueira. A pombinha, ela é símbolo do Espírito Santo. O raminho de figueira que produz azeitona, o óleo, o azeite também representa o Espírito Santo. Lá em Gênesis 6, o Espírito é retirado. Deus disse: não permanecerá o meu Espírito para sempre com o homem. Deus o retirou. Ele ficou atuando, Ele é onipresente, Ele estava atuando, mas não mais como antes. Agora, após a morte de Jesus, o Espírito retornou. A humanidade apodrecida em pecado. Agora o Espírito Santo, o negócio agora é comigo. Pode deixar. Eu vou convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantos de vocês
Quantos de nós estávamos no mundo? Talvez lá na festa, talvez lá no mundão do pecado, mas lá você sentiu o toque de Deus. O Espírito entrou lá dentro daquela festa, o Espírito foi lá naquele campo de futebol, o Espírito foi lá no meio da rua, onde você estava lá, aleluia, e te convenceu. Aleluia! Oh glória! João 16:13 diz que ele guia. Romanos 15:16. Aleluia! Desculpe, ele guia. João 16:13. Ele santifica. Romanos 15:16. Olha, onde é que o Espírito Santo mora? Onde o Espírito Santo mora? Bate assim. Não é pecado não, irmão. Bate assim e diga assim: eu sou morada do Espírito Santo. Uma das coisas que o Espírito vai te ensinar é ensinar você a aborrecer o pecado. Por isso que ele santifica. Romanos 15:16. João 15, versículo 26, diz que ele testifica de Cristo. Ele não é vaidoso. Ele fala de Cristo. Jesus morreu por ti. Jesus foi crucificado por ti. 1 Coríntios 3:16. Ele habita no crente. Oh glória! Oh glória! No Antigo Testamento, meus queridos e amados irmãos, somente o sumo sacerdote tinha o privilégio de contemplar e sentir a glória de Deus dentro do Santo do Santo. Mas quando Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, com seus braços abertos, feridos suas mãos, seus pés, aleluia, ele disse: Pai, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, meu irmão. E agora você tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo habita no crente. Aleluia! Aleluia! Este próximo aqui eu tenho que ler. Leia aí, meu Deus, Isaías 63. Glória a Jesus. Isaías 63:10 e Efésios 4:30. O Espírito Santo pode ser entristecido. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Sabe o que é isso aqui? O Espírito Santo também estava acompanhando o povo na travessia do deserto, na saída do Egito, em direção a Canaã. Lá estava o Pai na nuvem, na coluna. Lá estava acompanhando o povo. Jesus na pedra. Paulo vai dizer que a pedra que acompanhava o povo, que jorrava a água, era Jesus. E aqui o profeta Isaías revela que o Espírito do Senhor também estava acompanhando. Aleluia! Só que muitos deles entristeceram o Espírito, e o Espírito, aleluia, tornou-se inimigo deles.
Sabe o que acontece? O Espírito abriu o chão e engoliu e matou um bocado deles. Outra vez o Espírito foi lá e usou as serpentes, e as serpentes feriram e mataram milhares deles. É isso aí, aleluia. O Espírito, ele é santo, mas também ele é justiça. Glória a Jesus. Não entristeça. Vamos continuar lutando contra o pecado. Aleluia. Atos capítulo de número 7, versículo 51. Aleluia, diz que ele pode ser resistido. Aleluia. Ou seja, a pessoa pode dizer assim: eu não quero mais o Senhor. Ou então, indiretamente, pode ceder ao pecado e o Espírito vai saindo, vai se apagando. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, se não me falha a memória, ali nos versículos 16, 17 ou 19, Paulo diz assim: e não apagueis o Espírito. Sabe por quê? Porque um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Aguenta aí, aleluia. Já nós vamos chegar no, aleluia, símbolo do Espírito Santo. Então, aleluia, ele pode ser resistido. Atos 5 e 9, ele pode ser tentado. Aleluia. Apocalipse 2 e 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, aleluia. Capítulo 3 e versículo 6, diz que o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça, escute o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos aqui algumas referências, algumas declarações bíblicas comprovando que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como, aleluia, uma pessoa, ele tem prazer em se relacionar com o crente, aleluia, oh glória, aleluia. Quem foi que hoje já conversou com ele? Quem foi que hoje já sentiu a presença dele? Oh glória a Jesus. Primeira verdade bíblica sobre o Espírito Santo: ele é Deus. Segunda verdade bíblica sobre o Espírito Santo: ele é uma pessoa maravilhosa. Segunda verdade bíblica, aleluia, sobre o Espírito Santo é que ele se manifesta no meio da igreja. Desde a conversão do pecador até o dia da transformação por ocasião do arrebatamento da igreja, o Espírito está se manifestando na igreja. E algumas de suas manifestações, elas são demonstradas através de símbolos. Existe pelo menos 8 símbolos do Espírito Santo. Eu anotei: a pomba, água, o vento. Atos 2, por exemplo, um vento impetuoso era um dos símbolos do Espírito Santo ali. O fogo, Atos 2, está escrito, aleluia, que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. O azeite, o penhor, o selo e a chuva. Desses 8 símbolos do Espírito Santo, eu quero destacar 3. Primeiro, o azeite. Segundo, o fogo. E por último, a chuva. Veja, meu querido e amado irmão, aleluia, o primeiro símbolo do Espírito Santo que eu quero destacar é o azeite. O azeite, ele é um óleo que é tirado das azeitonas, as quais são produzidas pela oliveira. O processo, aleluia, da confecção deste azeite é muito, aleluia, aleluia, rígido. Este azeite que era, por exemplo, usado no tabernáculo para ungir as peças do tabernáculo, para ungir os sacerdotes, as roupas. Este azeite, ele era prensado em pedra, aleluia, aleluia, e corria aquele óleo. Eles apanhavam o óleo, coava, havia um processo
para ele ficar tão puro, que quando ele fosse colocado no castiçal para queimar as 7 artes do castiçal, aleluia, o fogo não podia fumaçar. Uma grande demonstração da pureza do Espírito. O Espírito não fumaça, ele tem fogo. Glória a Jesus. Então, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Este era o processo da fabricação do azeite. Aleluia. O azeite servia primeiro, aleluia, como um alimento. Ele servia também para curar ferimentos. Lucas 10:34. Ele servia também para hidratar o corpo após o banho. Ele servia também como combustível para as lâmpadas. Mateus 25. Ele servia também para ungir doentes, para ungir hóspedes, profetas, sacerdotes, reis, objetos sagrados. No Antigo Testamento, eu coloquei aqui, no Antigo Testamento, era o óleo usado para ungir, aleluia, os utensílios do templo. Por que estou dizendo isso? Porque há uma moda aí, pregada pelos neopentecostais e alguns outros movimentos, de pessoas que compram um óleozinho por aí, aí chega em casa, anda ungindo o portão, anda ungindo o carro, e anda ungindo a chave, ungindo não sei o que. Meu querido amigo, 2 relatos no Novo Testamento sobre o óleo, só serve para 2 coisas no Novo Testamento, para ungir doentes. Marcos vai falar que Jesus mandou os discípulos orar pelos doentes, repreender os demônios e ungir com óleo. Tiago vai falar, tem alguém doente? Chama o presbítero, a liderança. Não é você que é para se auto-ungir. Você chama o presbítero, ele vai na tua casa, vai te ungir com óleo. Se houver enfermidade, será curado. Se houver cometido pecado, será perdoado. No Novo Testamento, a unção é diferente. Qual é a unção? Aleluia. O autor da epístola disse que nós temos a unção do santo. Oh, glória a Deus. Sabe quem é? Você sabe quem é a unção do santo? É o Espírito Santo que mora dentro de você. Então você já é ungido, porque o Espírito está dentro de você. Então tua bicicleta é ungida porque tu é ungido. O teu carro é ungido porque tu é ungido. A tua moto é ungida porque tu é ungido. A tua casa é uma bênção porque você é ungido. Chegar alguém na sua casa com essa besteira, querer ungir o tapete, a porta, diga, meu amigo, aqui já está tudo ungido. O Espírito Santo mora aqui. Aleluia. Mas tem mais. Servia para a purificação de leprosos. Era evitado em tempo de luto ou calamidades. Quem tinha um azeite em casa, aleluia, indicava alegria, oh glória, ao passo que sua ausência indicava tristeza, aleluia, ou humilhação. É por isso, irmão, aleluia, que é fácil perceber quando, aleluia, o Espírito Santo está na vida de alguém. Ele pode até passar lutas, pode vir perturbações, dificuldades, mas a alma é alegre. O Espírito está lá, levantando ele todo dia, e ele canta, e ela canta, e ele exalta, e ela exalta, e o nome de Jesus é glorificado. Oh glória! Isaías 53 diz que o nosso Senhor Jesus foi moído no Getsêmani. No Getsêmani tinha um jardim chamado de Monte das Oliveiras, um jardim ali, aleluia, do Getsêmani, que havia várias oliveiras.
E ali o Senhor foi prensado, suor, sangue, ele estava sendo moído igual as azeitonas. Veja o paralelo, aleluia. Jesus foi moído, foi triturado, sabe para quê? Para que o Espírito, aleluia, pudesse estar em você. Aleluia, assim como as azeitonas eram trituradas para gerar o óleo, aleluia, para abençoar as pessoas, da mesma forma, o nosso Salvador, lá no Getsemane, ele foi triturado, ele estava sofrendo, aleluia, mas ele estava com a mente lá na frente. Mas eu estou vendo o Espírito descer sobre a minha igreja, eu estou vendo, aleluia, o Espírito descer. Glória a Deus. Segundo símbolo do Espírito, o fogo. Glória. Mateus 3:11. João Batista disse assim: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu batizo com água para arrependimento, mas vem um aí, ele é mais poderoso do que eu. Oh, coisa boa é quando o crente reconhece o seu lugar. Ele poderia sim, vai descer, porque alguém chegou para ele, lá em João está escrito: você é o Cristo. Eu digo: eu não sou não. Não, você é. Diga: eu não sou. Eu sou a voz do que clama num deserto. Não, mas você é. Eu digo: eu não sou. Importa que ele cresça e eu diminua. Dá para dizer isso aí mesmo de coração, irmão? Vamos falar? Importa que ele cresça e que eu diminua. Venham aí que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, glória a Deus. Deus na Bíblia, ele é representado pelo fogo. Êxodo 3, a Bíblia diz que Deus se apresentou a Moisés no fogo. Oh, glória! Deus, aleluia, aleluia. Hebreus 12:29 diz que Deus é fogo consumidor. Segundo Crônicas 7 diz que Deus, aleluia, aprovou a construção do templo com fogo. Zacarias 2:5 diz que Deus, ele protege o seu povo com fogo. Malaquias 3:3, aleluia, diz que ele purifica com fogo. Levítico 10 e o versículo 2 diz que, aleluia, que o fogo, aleluia, é o juízo divino. O Espírito Santo, ele age como fogo. Isto aqui fala da sua obra purificadora. Esse negócio de dizer, eu sou crente do meu jeito, é exigência demais na igreja, Assembleia de Deus. Não é as exigências da Assembleia de Deus não, meu filho. É isso aqui, ó. É porque a Assembleia de Deus entende que a porta continua estreita. A porta continua estreita. Em muitos lugares por aí não se sabe mais quem é crente, não tem mais identidade. Mas Deus tem o seu remanescente, que estão na portinha estreita. Porta larga é facilidade,
Você usa o que quer, você faz o que quer, você vai para onde quer. Você não vive uma vida dependente de Deus, você é independente, você não quer mais Deus. Mas o Espírito, ele opera a purificação. Aceitou Jesus? Aceitei. Pois é. Pois então, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Ah, mas a igreja fulano de tal tem língua estranha também. Ah, mas na igreja fulano de tal, lá tem os nossos hinos também. Irmãos do céu, tá uma bagunça aí por fora. Tem um tal de evangelho falso aí, tal de evangelho stand-up, né? Stand-up. O cara não tem mais os obreiros no púlpito não, irmão, viu? Intercedendo não. O bonitão fica bem no centro, sentado numa cadeira, com roupa toda acolchadinha, todo coisadinho. Pregando o evangelho, entre aspas. Tem muito crente se deixando levar por isso aí. Satanás está conseguindo enganar muita gente. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, olha a expressão, o amor de muitos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que a maioria, muitos me dirão, muitos indo pelo caminho largo, e muitos. De que lado você está? Se você quiser ir para o céu, continue no caminho estreito. É difícil, tem perseguição, tem lágrimas, aleluia, é difícil, mas o Consolador está contigo. Aleluia, o Espírito é o fogo que aquece, ele ilumina, ele purifica, ele fornece energia ao povo de Deus. Fique de pé, irmãos, por favor. Vamos ficar em pé. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente. Se você quiser, claro. Venha e escute isso aqui. O terceiro símbolo do Espírito Santo é a chuva. Aleluia. Jó capítulo de número 37. Vai escutando aí. Jó 37. E o versículo 5 e 6 diz assim: com a sua voz, Deus maravilhosamente, ele troveja, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também o aguaceiro e a sua forte chuva. Aleluia. Capítulo 38, escute, 38 e o 28. Está escrito assim: a chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Aleluia. Salmo 68 e o versículo de número 9. Salmo 68 e o versículo 9 diz assim: tu, ó Deus, mandastes a chuva em abundância e confortastes a tua herança quando estava cansada. Salmo 135 e o versículo 7 está escrito assim. Salmo 135 e o versículo de número 7: faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos dos para-chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Oh, glória a Jesus. Aqui, meu querido irmão, é a chuva natural. Agora veja a chuva do Espírito. Aleluia. Provérbios 1 e 23: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Isaías 44, versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios
sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Aleluia, glória a Deus. Isaías 32, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, o deserto tornará em campo fértil. Aleluia, adore ao Senhor. O Espírito está descendo como chuva. Tem muitas árvores secas. Está faltando água na tua vida. Mas a chuva do Espírito está aqui.